obra da benfeitora Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, marcante na nossa existência atual. Foi através dele, através da benfeitora, que nós chegamos à benfeitora Joana de Ângeles. Isso em 1982, na Sociedade Espírita Os Mensageiros, em Foz do Iguaçu. Esta é a obra que nós adquirimos lá. Esta obra cresceu na minha frente, na estante de livros, ficou imensa, e foi desta obra que o benfeitor falou que eu obteria todas as respostas que eu buscava. Ela está aqui, está guardada aqui. A edição primeira de 1967. E o professor não sabe, mas a lição desta noite sairá deste livro, de uma paixão que ele tem, de um dos capítulos desse livro chamado O Mancebo Rico. Ele é apaixonado por isso, ele tem um trabalho magistral sobre esta passagem. E é desta passagem que nós vamos falar hoje sobre como estamos iniciando o módulo 8, o mecanismo de defesa do ego, trata-se disso. O momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas hesitava sim, e a hora não comportava dubiedades. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava, competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para ti. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Estava perturbado. Ignorada a sofreguidão o ignorava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem, magá enorme. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo. Dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente, mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava. Poder que no momento se destituía de qualquer valor. Os bens poderiam ofertá-lo, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados,
as honras de famílias resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores. Seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe o rabi sem palavras, com os olhos fulgurantes. Sofria naqueles minutos a soma do sofrimento que experimentara a vida toda. O rabi em silêncio aguardava, e ele em perplexidade lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente o príncipe de qualidade, num átimo diminuto, lembrou-se que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada: não posso seguir-te agora, perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. O mestre sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim, que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Um mecanismo de defesa do ego, negação, consiste na recusa da aceitação da realidade incômoda ao ego. É isso mesmo, professor? Esse é o seu presente. E que presente, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou apaixonado por Amélia Rodrigues. Eu acho espetacular a maneira como ela escreve, a maneira como ela relata as passagens evangélicas. A gente percebe quantas coisas a gente pode fazer no mundo espiritual, né? Tem muito trabalho depois que a gente morrer, depois que desencarnar. Porque olha o quanto esse espírito estuda o Cristo, né? A riqueza de detalhes que ela traz. E não só os detalhes da conversa, mas a leitura psicológica dos personagens também, né? Essa parábola, ela tem um ensinamento extraordinário e uma metáfora muito bonita para nós trabalharmos mecanismos de defesa do ego. Nós já trabalhamos ela no nosso estudo, vocês se lembram disso? Quando nós falamos lá da estrutura do ego, a gente abordou algumas coisas, né? E a ideia é que a gente trabalhe hoje, nesse novo módulo que nós iniciamos, esses mecanismos de defesa do ego. Ou seja, o ego vai ter que invariavelmente encontrar-se com esse homem de H maiúsculo, como o Vanin disse. Só que o ego atrapalha um monte esse encontro, retarda esse encontro, cria mecanismos para defender-se desse encontro, e a gente vai entender um pouquinho. Mas antes eu queria dizer que vocês são muito corajosos. Não porque está frio e vocês saíram de casa no frio e vieram no estudo, mas porque depois de tudo que nós já falamos, depois de nós passarmos pelo módulo sombra, vocês continuarem estudando o autoconhecimento, a série psicológica, porque vocês são corajosos. De duas, uma, ou são muito corajosos ou não estão entendendo nada. Como nos trabalhos ali em grupo, nas discussões que a gente faz, a gente vê que vocês estão entendendo, então realmente são corajosos, né? E eu digo isso porque as reflexões que nós vamos fazer hoje, se as reflexões acerca do módulo sombra já foram demasiadamente pesadas, no sentido do que a gente tem que reconstruir, do que a gente tem que repensar sobre nossa vida, sobre nossas posturas, sobre quem nós realmente somos, e tudo que a gente se fixa, que às vezes acaba caindo por terra,
Mas se tudo aquilo não é simples, não é fácil, quando a gente fala de mecanismos de defesa do ego, é um assunto também com essa mesma entonação, com essa mesma característica, né? As reflexões de hoje e o que nós vamos tentar discutir não é uma discussão para qualquer um. A gente tem que estar preparado para isso, até para poder perceber alguns desses mecanismos e ver como, novamente, isso se manifesta na minha vida e como nós podemos trabalhá-los, perfeito? Mas, se nós vamos falar de mecanismos de defesa do ego, o que é defesa? Mas o que é defesa? E se nós formos ao dicionário, nós vamos ver que defesa é a ação ou efeito de proteger. Resistência a um ataque, isso também é defesa. Proporcionar proteção contra algo ou alguém. Então, se nós pensarmos que defesa é isso, nós devemos entender que o ego, essa instância psicológica que Jung denomina como centro organizador da consciência, ele tem um manual de autodefesa. O ego cria alguns recursos para proteger a si mesmo, para ter resistência a algum ataque que ele sofre. Depois a gente vai ver de quem que ataca o ego, né? Ou seja, o ego procura proporcionar uma proteção contra algo ou alguma coisa, ou alguém, né? Agora a pergunta que nós temos que fazer para nós iniciarmos as nossas reflexões é: se o ego age com a intenção de se proteger, se defender, então do que o ego se defende? O que existe que ameaça o ego e que por isso o ego cria um mecanismo para defender-se, conhecido como mecanismos de defesa do ego. Do que o ego se defende? O que o ego não quer ver? O que o ego não quer enfrentar? Hã? Ele mesmo? O que mais? O que vocês acham? Razão. Do que o ego se defende? Vamos pensar na nossa composição psicológica, nas estruturas psicológicas que nos compõem, que nós estudamos até agora. Qual delas talvez o ego não quer ver? A sombra. A sombra, né? Então o ego se defende da sombra. Inclusive o self está nessa sombra, né, Adri? Porque a sombra é tudo, incluindo o self. A parte ainda ignorada do ego é sombra, né? Mas o ego se defende da sombra. Meu Deus do céu, achei que já tinha acabado esse negócio de sombra, né? Vai pensando que acabou. Agora que começou, né? Num estudo de autoconhecimento, a sombra nos acompanha em todo momento, né? Então, pessoal, tudo bem que a sombra tem um lado bom, tudo bem que a sombra é o desconhecido também bom em mim, o lado Deus, o lado anjo, né? Mas nós não vamos falar ou não vamos enfocar desse lado específico da sombra. Bom, nós vamos enfocar especificamente a definição de Jung sobre sombra, que ele se refere em Obras Completas, volume 16, quando Jung vai dizer que a sombra é aquilo que eu não tenho desejo de ser. É dessa sombra que o ego vai se defender. Perfeito? Mas se é algo que eu não tenho desejo de ser, é agradável ou é desagradável? E bota desagradável nisso, né? Se você não tem o desejo de ser, é tão desagradável que quando chega a consciência, o ego cria um mecanismo para se defender desse conteúdo que gera esse incômodo, que gera essa ansiedade, essa perturbação, né?
Vocês acham que é fácil lidar com algo desagradável na vida? E é mais ou menos dessa maneira que o ego vai tentar se relacionar com esse conteúdo que para o ego não vai ser agradável. Vai ser muito desagradável. Então, a sombra, esse lado específico dessa definição de Jung da sombra, a sombra é vista pelo ego como uma ameaça. E por isso o ego vai tentar se defender. Perfeito? Isso é claro? Muito bem. Então vamos retomar alguns aspectos importantes da sombra que são fundamentais para a gente entender esses mecanismos, perfeito? A ideia é que hoje a gente entenda as premissas, as ideias fundamentais que norteiam os mecanismos de defesa. Depois a gente vai falar de mecanismos de defesa, né? Quais são eles, como eu posso identificar, mas primeiro eu tenho que entender esse aspecto mais geral sobre o processo de defesa do ego. Então, a sombra, diz De Angelis, no livro Triunfo Pessoal, significando o lado escuro da personalidade. Lado escuro, a benfeitora diz, porque não é iluminado, porque o ego não ilumina, não é percebido pelo ego, é ignorado do ego. Por isso, o lado escuro da personalidade, como nós estudamos lá no módulo sombra. Pode ser analisada, veja, ela vai nos dar a visão espírita de como a gente pode analisar a sombra, como herança dos atos ignóbeis ou infelizes que nós fizemos aí ao longo da nossa trajetória, ao longo dessa evolução enquanto espíritos imortais que somos. Herança dos atos ignóbeis ou infelizes, atavismos, né, que nós estudamos também, que o espírito gostaria de esquecer. Se desse para pagar isso aí, e eu nem lembrar disso, né? Ou negar, né? Não fiz isso aí não fui eu não, né? Se eu não lembro, não fiz, né? Fica o dito pelo não dito, leva com a barriga, até que o self impulsiona a consciência a integrar o conteúdo, né? Mas que prosseguem expressando-se de forma a perturbar o crescimento espiritual. Então é desse conteúdo ou desses conteúdos que o ego se defende. Veja, existe o lado bom da sombra? Claro que existe, porque sombra é tudo que é ignorado pelo ego. As potencialidades divinas que existem em você, você não tem conhecimento de todas elas. Você nem sequer se dá conta dessas potencialidades. É sombra. Mas essa sombra não causa um aspecto desagradável para o ego, né? Agora, esse lado específico daquilo que a gente gostaria de ignorar, que a gente gostaria de esquecer, isso sim, quando surge a consciência, leva o ego a uma grande perturbação, a um grande estado de ansiedade, né? Aqueles aspectos, guia para a obra completa de Jung, Robert Hopke, aqueles aspectos desagradáveis e imorais de nós mesmos, desagradáveis e imorais, que a gente esconde de todo mundo, veste uma máscarazinha bem bonita, para as pessoas não perceberem que nós somos imorais e que temos conteúdos desagradáveis, mas que não temos como esconder de nós mesmos. E quando esse conteúdo aflora, dá um negócio. E o ego vai tentar se defender disso. Porque gostaríamos de fingir que não existem ou que não tem efeito sobre nossa vida. Você acha que existe dentro de você aspectos desagradáveis, imorais? Depois do nosso estudo sobre sombra, com certeza, né? Onde estão as minhas inferioridades? Não é se eu tenho, onde estão? Onde se manifestam? Como se manifestam? Em que situações elas aparecem de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais oculta, né? Como os impulsos inaceitáveis se manifestam em mim? Como os atos ou desejos vergonhosos se manifestam em mim? Isso é sombra, né?
nossas inferioridades, nossos impulsos inaceitáveis, nossos atos e desejos vergonhosos. Isso é agradável ou desagradável para o ego? Que sensação o ego vai ter quando entrar em contato com esse conteúdo? Meu Deus, eu não sou esse espírita maravilhoso? Eu sou essa podridão? Não. Então causa um impacto nesse ego, né? E se nós não nos despirmos dessas ilusões do ego, de que nós somos maravilhosos, muito dificilmente a gente vai crescer verdadeiramente. Verdadeiramente, né? Formam, então, diz o autor, um lado sombrio de nossa personalidade que é difícil e doloroso assumir. E é mesmo, né? É agradável você perceber que, na verdade, o problema é em você e não no outro? É agradável você não ter mais quem culpar, quem responsabilizar, a não ser você mesmo? É agradável? Vai te tirar da casinha, vai te tirar de uma forma de pensar que você sempre conduziu a vida, que você achou que era certo, que era egóica, que era uma lente, uma maneira de pensar. E como esse conteúdo tira o ego do centro da consciência e da organização da psique, ele não quer sair. Não, a casa é minha, que quem manda sou eu. Com quem você acha que é? E tenta se defender para continuar achando que manda e que controla a psique. Quando, na verdade, nós vimos, o ego deveria ser um bom servidor de quem realmente controla a psique. Quem é o centro gerenciador do inconsciente? O espírito imortal, o self. Claro, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, internamente esse conteúdo vem e o ego cria mecanismos para se defender desse conteúdo. Da mesma maneira que externamente o ego cria uma máscara para se relacionar com a sociedade para não perceber, para que a sociedade não perceba esses conteúdos. E aí a gente começa a entender persona, máscara, né? Que a gente vai usar para aparentar ser aquilo que os outros esperam, desejam, querem de nós, né? Vamos fingir que somos alguém que na verdade nós não somos. E nós sabemos que não somos. E isso causa um conflito interno muito grande. As pessoas adoecem, né? Se não soluciona esse conflito. E nós nos sentimos muitas vezes felizes, porque estamos com aquela máscara, bem aceitos pela sociedade, enganando as pessoas, quando na verdade estamos enganando a nós mesmos, né? Porque estamos atrasando o encontro do Filho do Homem com o homem, do ego com o self, né? Continuamos então. O Einstein, o mapa da alma. A maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é. Olha o que o autor diz. A maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica, gira só em torno de si, né? O ego é o centro, não existe mais nada, é só isso. E egoísta, esse movimento, esse ismo, né? Ao redor do ego. Então, todo mundo tem que me satisfazer, o mundo gira para mim, eu sou a pessoa mais importante, eu estando bem, o resto não me preocupo. E as pessoas, a maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é. E quer aparentar ser altruísta, ó a máscara, e ter total domínio dos seus apetites e prazeres. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro olhou para Jesus, porque ele reconhecia o quão egocêntrico e egoísta ele era, e disse assim,
realmente, mestre. Aliás, o Senhor sabe que eu sou muito orgulhoso e muito egoísta. Então, se algum problema acontecer, eu vou nem querer saber de ti. Eu vou livrar a minha cara. E se você está dizendo que vai acontecer isso 3 vezes, então provavelmente vou fazer isso mesmo. Pedro tinha esse nível de autoconhecimento? Primeiro que Pedro se achava o melhor entre os apóstolos. Né? Lembra da discussão? Quem é o maior? E Jesus dá uma grande lição a Pedro, vestindo-se como o pior na sociedade judaica, os escravos. Jesus se veste mostrando para Pedro, né, que o menor é o maior, no sentido da humildade, né? Mas Pedro se considerava mais importante, mais consciente, mais culto, talvez, comparado aos outros discípulos, que eram mais ignorantes, coitadinhos, né? E se você está falando, então, Jesus, se você está falando que vai acontecer isso, então é verdade. Afinal, eu sou um sujeito que me preocupo comigo, com a minha aparência, com o que vão falar de mim. Então, realmente é isso que vai acontecer. Na primeira oportunidade, eu sigo a minha própria vontade, o Senhor que se ferre. Né? Mas não é essa a postura de Pedro. Porque ele não reconhece o quão egocêntrico e egoísta ele é. E ele aparenta ser altruísta e ter domínio total dos seus apetites e prazeres. Porque qual é a resposta que ele dá para Jesus? Eu? Nunca! Eu te seguirei até a morte. Então o autor está dizendo que nós somos assim. E esse símbolo tão bonito dessa experiência vivenciada por Pedro nos diz sobre os Pedros que há em nós, né? Sobre os Hanãs que há em nós, como nós comentamos também. E sobre tantos personagens, essa pluralidade de personalidades que habita em nós, esses complexos todos, né? Tudo bem, pessoal, até aqui? Então esses conteúdos mexem muito com a gente. Quando Pedro se dá conta de realmente o egoísta que era e o egocêntrico que era, aí a casa cai. Aí o ego desmorona. Aí é o símbolo do cair do cavalo, do ficar cego, do comer areia. Né? Nossa, tudo que eu acreditava não é isso. Então, se na Terra habita o mal, afinal, no mundo de provas e expiações, o mal predomina, então a gente não pode achar que não há mal em nós. Essa é a ideia que a gente quer retomar daquelas discussões sobre sombra que nós fizemos, né? E a sombra é isso, esse mal que é em mim, nessa percepção que nós estamos discutindo das obras completas, volume 16, que Jung traz essa definição como isso que eu não quero ver, isso que eu não quero aceitar em mim, porque é desagradável ao ego, né? E a vida obriga a gente a reconhecer como nós somos egoístas e egocêntricos, e prepotentes, e orgulhosos, e vaidosos, e mesquinhos, e todas as deficiências que existem. Porque nós ainda somos tudo isso. Ainda somos. E quanto menos eu identifico e reconheço isso em mim, mais difícil para me curar. Como diz belíssimamente a música, eu quero me curar de mim. É só entrando em contato, nós vimos isso, que a gente consegue tornar consciente o conteúdo e a partir disso ressignificar. Novas lentes, novos olhares, né? Pedro é forçado a cair no chão. A vida o força ao desenvolvimento da humildade. A vida o força. Né? E toda vez que eu me coloco num patamar de melhor, porque eu acredito que sombra é um passinho para eu cair. Enquanto toda vez que eu me reconheço enquanto portador de tudo isso,
me dá mais precaução para com que eu possa galgar e suportar tudo isso na minha vida. E o meu crescimento é maior, né? Quando eu me coloco numa posição de humildade, eu consigo criar mais possibilidades de eu avançar. Até porque eu reconheço essas deficiências. E como eu reconheço, eu sei onde o calo aperta, é mais fácil de eu combater, de eu manter controle, de eu domar, como diz Allan Kardec. Gente, o que é domar um cavalo? Aqui, ó. Rédea curta. Né? Mas para eu domar essa tendência, ela tem que estar integrada a mim, eu tenho que reconhecer que eu tenho, senão eu não consigo. Senão ela explode, extravasa e o problema não é meu, ainda é fora de mim, né? E esse lado escuro todo, se eu não reconheço, se eu não identifico, como a psique faz eu ver? Pela imagem especular, né? Eu projeto no outro, não é isso que nós vimos? Projeção. Aliás, projeção é um mecanismo de defesa do ego. Esse conteúdo sombrio, desagradável, vem para a consciência, o ego não dá conta de resolver, não consegue resolver em si, projeta para fora, como quem diz, não sou eu, não é comigo, não tem a ver comigo, e tenta eliminar no outro o reflexo de si próprio, que não tem coragem de enfrentar em si mesmo. A projeção é um mecanismo de defesa. Falei que ia ficar mais forte o negócio. Se a gente fica nessa fachada, como diz o autor, a tendência das pessoas antes para esconder esses traços, a gente não consegue essa renovação íntima, porque aí a gente não tem contato com a nossa podridão, né? Agora, se eu reconhecer, seja onde eu estiver, esteja onde estiver, na profissão, no cargo, no mundo, mas se eu reconhecer esses aspectos inferiores da minha personalidade, as minhas deficiências, é mais fácil da rédea ficar mais curta, no sentido de eu estar mais atento àquelas coisas que provocam, que estimulam, e como eu posso, por meio desse cultivo que não é fácil, e que às vezes eu não vou dar conta numa existência mesmo, que a gente vá amenizando para a próxima, mantendo um pouquinho mais sobre controle para a outra, um pouco melhor ainda para a próxima, da próxima. E assim a gente vai crescendo. Mas aí com consciência da deficiência. Enquanto eu acho que eu não tenho, eu finjo. E aí eu vou empurrando com a barriga. Não tenho realmente mudança. Eu tenho só fachada. É uma renovação, uma transformação de fachada. Mas quando eu for provado, eu falho. Porque eu não tenho essa conquista em mim. Não tenho nem consciência disso. Afinal, eu não acho que eu sou tão egocêntrico e egoísta. Então, esses aspectos de sombra eram importantes serem retomados. Porque se eu não consigo ver a minha própria podridão, eu vou projetar essa sujeira fora de mim. E vou achar que o problema realmente é o outro. É o inimigo que precisa ser combatido. Quando, na verdade, o inimigo está onde? Dentro. E essa reconciliação com o inimigo, esse reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, é exatamente essa proposta de entrar em contato com esses conteúdos, né? Então, se eu entendo que esses conteúdos são desagradáveis e o ego cria mecanismos de defesa, se eu não compreender esses mecanismos e percebê-los na minha vida, é muito difícil de eu entrar em contato com esses conteúdos, porque eu continuo fazendo os mecanismos de defesa. Fica claro isso para vocês? Por isso é fundamental no processo de autoconhecimento nós estudarmos isso. Bom, então nós vimos que o ego se defende da sombra. Agora, por que o ego se defende da sombra? Por quê? Por que o ego não se encontra com a sombra? Não ilumina, não dilui a condição de sombra, da sombra, né? Ou, como alguns preferem, não integra-se. Por quê? Por que a sombra é vista pelo ego
como uma ameaça? Por que que a gente evita o confronto com a nossa sombra? E não existe autoconhecimento sem passar pelo contato com a sombra. Senão é fachada, é máscara. Por quê, pessoal? Baseado nisso que a gente disse. Por que que o ego se defende? Muito bem. Porque dói. Causa sofrimento. Me tira do centro da casinha que eu acreditei. Muda o meu norte, que eu sempre pensei que era certo. Né? Então, a gente adoece quando nós não temos contato com a sombra. E a terapia nos ajuda a ter contato com a sombra. A gente paga para alguém nos ajudar a ter contato com a nossa sombra. Vê que maravilha. Bom também. E quando a gente entra em contato com a sombra... Profissão maravilhosa. É, maravilhoso. E quando a gente entra em contato com a sombra, às vezes, se eu não estou tão preparado, é o momento que o terapeuta não serve mais. Vou procurar outro. Esse terapeuta aí é um mecanismo de defesa do ego também. E acessou meu conteúdo, tem que fugir. Né? Agora que ia ficar bom, né? Que eu ia morrer para renascer, né? Que eu ia encontrar o tesouro, como a Ari vai falar na jornada heróica. Né? Então, o sujeito que só vive os aspectos do ego e a vida psicológica do ego, ele adoece, porque falta nele a essência, falta o self, a realidade que nós realmente somos, falta o sentido. Então, quanto mais o ego protela o encontro com o self, que é o contato com esses conteúdos inconscientes, porque lembrem-se que o self é a força integradora, né? É o self que impulsiona o conteúdo para a consciência para ser integrado pelo ego. E todo o conteúdo inconsciente, para se tornar consciente, tem que passar pelo ego, que é o centro organizador, gerenciador da consciência. Então, esse self, sendo essa força integradora, não tem como nós fugirmos a isso. Nós só podemos protelar, empurrar com a barriga, adiar, mas a gente não resolve adiando. Então, quanto antes a gente decidir realizar esse aspecto, melhor. Né? Mas a principal razão, tem algumas razões aí que nós vamos discutir, de por que que o ego se defende da sombra, por que que a sombra é uma ameaça ao ego. Né? Mas a principal razão, ou uma das principais, é porque a sombra, ela nos tira dos ideais que o ego criou. Você tem ideais? Você tem ideais? Então, como a sombra é parte, é aquela parte que eu não quero ver, é a parte que é sempre contrária e desagradável aos ideais do ego, quando esse conteúdo vem para a consciência, a gente entra em choque com os nossos ideais do ego. Aquilo que eu sempre acreditei. Eu te negar? Jamais. Os outros sim. Eu? Nunca. Só que eu vou ter que me desfazer desse ideal que eu acredito. Então o ego sofre com isso. Por isso Jung vai dizer que toda vez que o ego se encontra com a sombra, é sempre uma experiência, uma sensação dolorosa, de sofrimento, de perda, de fracasso. Para quem? Para o ego. Mas que vai promover uma grande possibilidade de integração desses conteúdos que o self organiza. Então, para o espírito, para o crescimento, é bom. Para eu entrar em contato com a minha mágoa, que faz 10 anos que aconteceu o episódio, mas que eu ainda, quando eu lembro, meu coração acelera e me dá taquicardia, eu tenho que me desfazer do meu ideal, de que eu sou uma pessoa querida, de que como a pessoa ousa falar mal de mim, de tão querida que eu sou, eu tenho que me desfazer de algumas crenças, de algumas coisas que eu acredito. E esse conteúdo vai me mostrar que, na verdade, eu não sou tão bom assim quanto eu penso que eu sou, ou quanto eu pensava que eu era. Né? Eu vou ter que me desfazer do meu ideal de que eu não sou vaidoso, porque eu vou ter que perceber que essa mágoa vem de um ego que se sentiu ferido
porque é vaidoso. Então, esse contato com o conteúdo sombrio nos tira desses ideais de ego. Conseguem compreender isso? Para eu ter contato com a minha mágoa, então, acerca do fulano, eu preciso reconhecer que a mágoa está em mim. Enquanto eu estiver no discurso, não, eu perdoei, mas ele lá, eu aqui, não houve contato com o sentimento, não houve ressignificação de conteúdo, porque não houve contato com o conteúdo realmente. Por que você se sente assim? Para você se decepcionar com alguém, é porque você nutria expectativas sobre essas pessoas. Mas o problema não é da pessoa, é seu, as expectativas eram suas. Você esperava isso. Resolve a tua vida com as tuas expectativas. Que culpa tem o outro? Mas aí o ego sofre, né? Porque eu tenho que mudar os ideais de ego. Mas olha aqui, tudo que eu fiz, como é que ele não faz isso agora que eu peço? Sim, é um direito que ele tem de não fazer. Você tem que resolver o teu problema de achar que ele tem que te satisfazer. Vocês entendem que esse contato ressignifica, muda a visão. Eu tenho que abandonar as crenças de ideais de ego que eu tenho para poder crescer espiritualmente. Então, esse conteúdo é ruim para o ego, porque tira o controle do ego. É como trocar a lente, né? Tira essa lente, coloca uma outra e vê por outros olhares, novos olhares. Se eu não me desfaço do ideal de que espírita é superior, porque a gente não tem esse discurso, não, é o tempo deles. Quando eles estiverem evoluídos e entenderem a reencarnação e tudo que o Espiritismo explica, olha o grau de vaidade no discurso. Olha a ideia egóica de superioridade. Eu sou melhor, tem uma escala de 0 a 10, eu estou no 10. Aí, sei lá, o fulano da religião A está no 1. O fulano da religião B está no 3. Mas calma, quando ele chegar no 10, daí ele vai entender também como a gente entende. Né? E daí, se eu não me desfaço dessa ideia de que espírito é superior, não tem problema, resolver os problemas, é como o Marlon diz, se mata, mas não vem aqui falar dos problemas que tem na vida, porque não pode falar. Então, esse conteúdo com a sombra, ele tira os nossos ideais de ego. Né? Ou não fala mesmo. Daí deprime, tem gastrite, tem câncer, se mata. Né? Então, a sombra, ela é sempre vista pelo ego, pela lente do ego, como uma ameaça. Porque ela tira o ego do centro da psique, uma vez que é contrário aos nossos ideais de ego. Isso fica claro para vocês? Eu tenho que me desfazer. Por isso, a gente teve na semana passada, até você que comentou, você disse assim, eu sinto que eu estava pior, que era como se eu estivesse me despindo, tirando as roupas, de tudo que eu acreditava, de tudo que eu imaginava, e isso foi me dando um vazio, e pensando que tudo que eu construí minha vida eu não tenho nada, e é isso mesmo. O contato com a sombra faz isso com o ego. Que bom! Está começando a cura. Nesse momento que a gente acha que está morrendo mesmo, que está tudo piorando, porque eu estou primeiro me desfazendo dessas coisas que eu acreditava, que eu pautava a minha vida. Né? Então, esse encontro com o self sempre faz o ego perceber que ele não controla o processo. Então, o encontro com o self descentraliza o ego do controle psíquico. Tira o ego do centro. Quem manda não é você não, sou eu, self.
Então tira o ego desse controle ilusório que ele acredita possuir, retira da ilusão que vive. Toda vez que tira uma ilusão do nosso ego, a gente vai sentir um aspecto de frustração, de fracasso, de que não conseguiu. Essa é a sensação que vem, né? A visão ilusória do ego. Isso é removido. Tudo bem? Concordam com essa ideia aí? Se não concordar, pode falar, a gente discute. Mas não vem brigar comigo, vai brigar com Freud, com Jung. São eles que dizem isso. Esta é a verdade. Sereis a verdade. E essa verdade é que liberta. É desta aqui. Você tem coragem. Perfeito, perfeito. Então, ter contato com a sombra é sempre vergonhoso para o ego. Por isso que o ego se defende. Nossa, então eu não sou tudo isso que eu achava que era realmente. Você imagine esse exemplo que nós trouxemos no início, quando Pedro percebeu isso aqui. Que ele não era tudo isso que ele acreditava que era. E aí a vida, como nós dissemos, cria esses mecanismos para esses confrontos. Aliás, tem que ler essa passagem, né? Ela é tão espetacular. Humberto de Campos trabalha, Amélia Rodrigues trabalha, é espetacular, é emocionante. A gente vai vendo ali um Pedro, né? E um Pedro antes do encontro com o self, e a gente vê depois no livro Há 2000 anos, um Pedro já mais maduro, né? Já vai vendo um Pedro já mais no eixo ego-self, né? Depois também Paulo Estevam, a gente vai acompanhando esse processo, é muito bonito. Então, Joana de Ângeles vai dizer o seguinte no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela vai trabalhar essa ideia, né? Toda vez que a mente consciente, ego, se dá conta de que o inconsciente se encontra envolvendo-a, então o conteúdo do inconsciente veio, o conteúdo da sombra veio e envolveu o ego. A mente consciente, ego, é tomada por certas expressões de deslumbramento ou choque, pavor às vezes, já que é a totalidade, o inconsciente, o self, o oceano, incluindo o iceberg, que vem à tona. É o self que aflora, que vem à tona, é o oceano, é inconsciente, é a totalidade que encobre a pontinha da consciência, que é a pontinha do iceberg. Então ela faz uma analogia, na própria analogia que Freud, Jung também trabalham em relação à consciência inconsciente, né? Então nós vimos que a sombra é vista pelo ego como uma ameaça. Isso é uma afirmação. O ego percebe esse conteúdo como sendo ameaçador, desagradável. E aí, quando o ego se defende de um conteúdo, ele está apenas escondendo ou fingindo para si mesmo que é diferente, mas não se transformando realmente, porque ele não está entrando em contato com o conteúdo. Ele está mascarando isso, gerando um problema maior, porque ele está protelando o encontro inevitável com o mancebo rico. Vem agora. Mas é que eu tenho aquilo, os mecanismos de defesa, para não se encontrar com esse conteúdo, né? Algumas pessoas de nós não têm tempo para nada. É um grande mecanismo de defesa egóico para evitar o encontro com o inconsciente, que precisa parar, ter um tempo para si mesmo, meditar. Então a pessoa fica pulando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, 24 horas para não ter tempo para se encontrar consigo mesmo. E a sua neurose é passada para os filhos. Sai do karatê, vai para o judô, vai para o balé, vai para o inglês, vai para o francês, vai para não sei o quê, vai para não sei o quê, vai, pronto, dorme, que amanhã tudo de novo. Tem crianças que são ansiosas.
que os pais neuróticos neurotizam os filhos. Então a gente tem que parar e pensar o que eu faço desse mecanismo para evitar esse contato com o aspecto sombrio. Nós estamos dizendo que não é importante fazer todas essas coisas, mas que deve haver equilíbrio para tudo na vida. Caminho do meio, né? Senão eu estou neurotizado, eu estou num polo só, né? Então olha só como a benfeitora vai trabalhar isso. A gente vai trazer um esqueminha e depois a gente vem com os textos de Joana de Ângeles, né? Esse conteúdo que está na sombra, ele vai aflorar e vai vir para o ego. E quando chegar na consciência, é a bomba explodindo, né? Sensação desagradável, uma sensação de fraqueza, de impotência. Geralmente nós vamos começar a nos sentir angustiados, ansiosos, né? Se a vida está muito angustiada, muita ansiedade, está fazendo muito mecanismo de defesa. E esse ego que vai sentir esse conteúdo desagradável vai criar um mecanismo para se defender desse conteúdo, para não entrar em contato com esse conteúdo. E Joana de Ângeles vai chamar esse mecanismo de defesa de 3 nomes, sinônimos para a mesma coisa. Apoio ineficaz, olha que interessante, apoio ineficaz, ou seja, não resolve. Claro que não resolve, né? Não entrou em contato. Fuga psicológica ou mecanismo de defesa. Então, toda vez que nós lermos isso na série psicológica, ela está falando dos mecanismos de defesa, mecanismos escapistas também. A sombra nos assusta, pois nos revela quem de fato nós somos. É isso aqui, ó. Meu ideal de perfeição foi rompido, foi quebrado. Ter contato com a sombra é vergonhoso para o ego. Por isso gastamos tanta energia para mantê-la oculta. E a gente gasta uma energia violenta que poderia ser usada na psique para outras coisas, né? Quando o ego se defende de um conteúdo, então ela vai chamar de apoio ineficaz, porque na verdade ele está apenas escondendo ou fingindo para si mesmo que é diferente. E não se renovando ou se reformando intimamente. Se eu não entro em contato com esse conteúdo, eu mascaro. E aí Joana de Ângeles dá um exemplo bem forte, né? Que ela vai dizer das pessoas, que poderia ser qualquer um de nós, que busca às vezes na religião uma fuga para os conflitos da sexualidade. E como não entra em contato com esse aspecto da sexualidade, com as verdadeiras causas do conflito, e mascara, então que agora é uma pessoa pura, assexuada, sublime, isso se manifesta de outras maneiras. E aí a história nos é pródiga em mostrar aí vários casos de pedofilia, né, envolvendo membros da Igreja Católica especificamente, não só da Igreja Católica, né? Não só da Igreja Católica, porque isso não é da instituição, é do ser. E onde há o ser, há o conflito, que se ele sair da Igreja Católica e ir para a Evangélica, ele carrega consigo. Se ele sair da Igreja Evangélica e vir para a Casa Espírita, ele carrega consigo, desde que ele não entre em contato com esse conteúdo e fique só num mecanismo de fuga para aquele problema. A benfeitora Amélia Rodrigues, eu não me recordo qual é o livro, não sei se é Primícias do Reino, mas tem um capítulo chamado A Funesta Paisagem Humana. E ela faz uma análise muito bonita sobre a sociedade à época do Cristo e a sociedade contemporânea. Eu não sei qual é o livro. E aí o interessante é que na forma como ela trabalha, a conclusão é: somos os mesmos. Porque os espíritos endividados reencarnam com as mesmas necessidades, né? Em momentos diferentes. Então ela faz uma analogia entre quem eram os fariseus e onde estão os fariseus hoje.
né? É muito interessante. Então, Joana de Ângeles vai dizer assim, ó, também não é assim, qualquer coisa que vem para a consciência, o ego deixa lá. Não, né? Então ela vai dizer que existem situações que nós damos conta, que a gente consegue resolver, né? E outras situações nos causam muita aflição. E aí a gente cria um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa todos nós fazemos. Todos nós. E não há problemas em fazer. Caso contrário, nosso ego viveria num estado de extrema ansiedade para lidar com todas essas coisas que nós nem estamos preparados. Então não há problema algum em fazer, faz parte do processo natural psicológico. Como a Adri sempre diz, né? Frequência, duração e intensidade. Com que frequência eu faço, com que duração isso vai, né? E com que intensidade isso acontece. E aí é um bom parâmetro para a gente nortear. Mas, olha o que a benfeitora vai dizer, para a gente continuar essa ideia. Normalmente, diz ela, o sistema nervoso central consegue suportar altas cargas emocionais. Isso está em Conflitos Existenciais, capítulo Causas Psicológicas das Fugas. Então, o nosso sistema nervoso, ele suporta altas cargas emocionais. Você passou por algo de grande emoção, o sistema nervoso dilui ou transfere isso de localização. Como? Por meio das glândulas que nós temos no nosso corpo. Em face dos estímulos que o sistema nervoso central proporciona ao sistema endocrínico ou endócrino, o formidando laboratório glandular responde mediante os hormônios específicos que são produzidos e distribuídos em rede segura por todo o organismo. Então aquela ansiedade, aquela emoção, aquela carga emocional foi intensa, libera adrenalina, libera noradrenalina, bate coração, dá vasodilatação. Todo o organismo se organiza para com que aquela emoção seja processada, digerida, perfeito? Embora seja o self o desencadeador das emoções, porque é o self que é o gerenciador, que vai determinar o que vai, o que fica, o que estamos prontos, o que ainda não estamos prontos, né? Embora seja o self o desencadeador das emoções, a maquinaria orgânica tem a finalidade de expressá-las. Então o self direciona, a carga emocional acontece e o nosso corpo é preparado para esses aspectos de transferência e diluição dessas emoções. Ocorre, no entanto, diz Joana de Ângeles, que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras, é tão intenso, isso acontece tantas vezes, de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente. Está vendo? É natural fazer uma transferência, um recalque, que aliás é outro mecanismo de defesa. Nós estudamos recalque, né? Ou repressão. Porque eu não dou conta disso ainda. Então, vai para o inconsciente. Transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. O problema é ficar aí, numa duração, numa frequência, numa intensidade doentia. Perfeito? Quando, na verdade, qual deve ser a nossa postura? O enfrentamento dos problemas com naturalidade. Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais, em especial a forma como o meu ego foi estruturado, isso não é o acaso, tem uma lei reencarnatória para a família que eu tive, para a mãe que eu tive, para o pai que eu tive, para as características psicológicas que eu vivi, para o meio qual eu frequentei, para a sociedade, para a cultura, para o local, justamente para moldar o ego que eu preciso,
para aquela experiência reencarnatória, frágil, forte, com complexos A, B, C, D, E, com conteúdos sombrios desse, com tudo ainda que eu trago enquanto espírito imortal, né? Então, dependendo de como esse ego é estruturado, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas. Porque se isso fica na nossa consciência, a gente pira, a gente surta. Então, se produz um mecanismo automático escapista. Você não para e pensa, isso aqui me causa muita dor, eu vou jogar para o inconsciente. Não é consciente esse mecanismo, ele é inconsciente. Você não percebe que você joga para o inconsciente. Tanto não percebe que quando esse conteúdo vem, às vezes você nem acha que é você, que é teu. Porque a sombra é ignorado pelo ego. Mediante o qual parece livrar-se da dificuldade, mas na verdade não se livra, porque o conteúdo reprimido fica onde? No inconsciente, precisando de integração consciente. Então, quando na verdade, diz a benfeitora, apenas posterga o problema, empurrou com a barriga. Tem que entrar em contato, tem que ressignificar. Então o que acontece é assim, para a gente entender. Esse ego vai sofrer uma carga emocional extremamente intensa. Se esse ego está apto a lidar com esse conteúdo, ele ativa o sistema endócrino e dilui e transfere isso no próprio corpo. Se ele está inapto a lidar com o conteúdo, ele vai criar um mecanismo que nós não racionalizamos para fazer isso, de fuga psicológica, transferindo esse conteúdo para o inconsciente. Perfeito? Entendem isso? O conteúdo do inconsciente, que o ego já possui capacidade de absorver, chega para a consciência, vai para a consciência, como que avisando a psique para realizar a integração do ego com o inconsciente, essa iluminação, essa individuação, né? Essa integração do conteúdo inconsciente à consciência. Essa integração, ela ocorre de forma gradativa. Então, o inconsciente manda uma coisinha, espera, manda mais uma coisinha, espera. Daí o Wagner não deu conta nem da primeira coisinha, nem da segunda coisinha, do inconsciente tenta mandar uma terceira. Daí o Wagner está dormindo até para a terceira, porque o Wagner é daqueles que só acordam com a explosão de dinamite. Ele não acorda com o cantarolar do pássaro, como diz Emmanuel. Não está desperto, nem com o canto do galo, né? Daí o inconsciente, como a gente brincava no curso passado, né? A gente dizia assim, o inconsciente manda uma ondinha, daí a ondinha quebra na praia, mas a gente não dá bola. Daí manda mais uma ondinha, quebra na praia, não dá bola. Manda mais uma ondinha, de repente a onda vai até quase o final da margem de areia, daí a gente se assusta um pouquinho, opa, quase entrou na minha casa, né? E a gente continua ainda não se importando. Aí vem o tsunami que não só leva a casa, como leva tudo. E Jesus vai dizer assim, se a sua casa não for edificada num bom local, na terra firme, sobre rocha, você não vai conseguir enfrentar os desafios da vida, os problemas que a vida vai te oferecer. Ou seja, os conteúdos do inconsciente para serem integrados. Porque esse é o processo. A gente vem com um planejamento reencarnatório dos conteúdos inconscientes que podem aflorar ali para a consciência. Não que a gente vá resolver, mas que a gente já tem uma estrutura de ego para lidar, para processar, gradativamente. Da mesma forma, tem conteúdos inconscientes que esse ego ainda não é capaz de absorver, mas que mesmo assim vai se manifestar. Aí às vezes a gente precisa da ajuda de um terapeuta para nos auxiliar nessa interpretação, porque a forma como o inconsciente se expressa não é direta, facilmente perceptível pela consciência. O inconsciente se manifesta através de símbolos, de uma linguagem simbólica.
Por isso Jung estudava muito, assim como Freud, os sonhos, a linguagem onírica, e interpretava isso dentro das características particulares da vida daqueles pacientes, né? Mas se o ego não tem ainda a capacidade de processar esse conteúdo inconsciente, como a gente viu ali, ó, inapto a lidar com o conteúdo, ele cria esses mecanismos de defesa da consciência, conhecidos como mecanismos de defesa, que a gente chamou de fuga psicológica, que a benfeitora também chama, na tentativa de impedir que esse conteúdo aflore na consciência e retoma esse conteúdo para o inconsciente, para evitar esse caos, essa ansiedade, esse aspecto desagradável, né? A forma mais comum, quando a gente faz isso aqui, muito mecanismo de defesa e começa a patologizar, a forma mais comum da gente exteriorizar isso é nas doenças psicossomáticas, né? Então aí o corpo, como a ondinha vai, o Wagner não escuta, a ondinha vai, o Wagner não escuta, antes de vir um tsunami, a onda vai até quase perto da casa, então aí o Wagner tem um colapso, vai parar no hospital lá, fadigado de tanto trabalhar, e aí é um sinal de que tem que rever algumas coisas, né? Então o corpo ele vai expressando isso, seja por uma doença psicossomática, seja por uma síndrome do pânico, uma dificuldade nesse controle da ansiedade, seja por uma anorexia, uma bulimia, enfim, não sei, cada um vai ter um mecanismo para isso. Cada um no seu planejamento reencarnatório tem essa propensão, né? Agora, esse conteúdo do inconsciente, ele não fica paradinho, nós sabemos. Ele retoma para o ego. Por mais que seja conteúdo que o ego reprimiu, chegou lá, não deu conta, reprimiu, ele não fica aqui. Ele continua indo para a consciência. Porque o self impulsiona isso aqui. Então, os conteúdos reprimidos pelo ego, nas fugas psicológicas, não desaparecem. Por isso é ineficaz. Não adianta fechar aquele portãozinho que ele vai por aqui. Exatamente. Porque o self é sábio, né? Só que além desses conteúdos reprimidos pelo ego, existem ainda os conteúdos do próprio inconsciente que ainda vão pela primeira vez lá, ou sabe-se lá, o que eu trago no meu inconsciente coletivo como herdeiro dessas experiências nas existências anteriores, está tudo aí. E aí gera uma sobrecarga. E aí eu não consigo só lidar aqui, ó, sistema endócrino, é demais. Até porque daí dá tilt, né? Paralisa, dá problema aqui. Então o mecanismo de defesa, ele é saudável até um certo momento, porque ele vai permitir que eu amadureça os níveis conscienciais para lidar com o conteúdo, sem grandes problemas para a consciência. O problema está se eu fico nesse processo. Eu vou recalcando, vou fazendo outros mecanismos e não me relaciono com esses conteúdos. Aí a psique cria outros mecanismos para a gente acordar para esses aspectos, né? Então, Joana de Ângeles vai dizer assim, em relação a isso aqui, esse quadrinho. Enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refólhios do ser, acho tão bonito isso aí, ocultos para o ego, né? É sombra. Mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade, porque essa máscara não é quem você é. Não é a tua realidade, não é o self. Esse é um mecanismo que o ego cria para se relacionar com a sociedade. Ou um mecanismo de defesa para o ego não se relacionar com o conteúdo da sombra, né? Maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego. Olha a sabedoria do inconsciente. O inconsciente, ele é dinâmico, ativo, né? E sábio. O inconsciente junguiano é sábio. Então esse self, mais força ainda, impulsiona esses conteúdos de volta para a consciência, perturbando-lhe o comportamento. Fica claro aí os conceitos de mecanismos de defesa? O que está acontecendo? Por isso que vem. Por isso que vem, claro. Acordamos, sentimos condições de fazer isso.
Como você diz, né, Vaninha? Assinei o contrato. Muito bem. Então, ela continua, olha lá. Departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis. Você não pensa nisso, é inconsciente esse processo. Que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. Gente, o que ela está falando aí? Eu vou ler de novo. Departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis. Desagradáveis para quem? Para o ego. Então, esses departamentos seletivos da mente, nós podemos entender aí como a estrutura ego. E o ego faz o que com isso? Recalca para o inconsciente, ou seja, são arquivados em setores especiais. Quando na verdade o que o ego deveria fazer? Analisá-las devidamente. É isso que ela diz. Mesmo antes de analisadas devidamente. Por que eu me senti assim? O que é isso? O que veio? O que me tocou? Isso é o que é o integrar o conteúdo da sombra, se relacionar, conhecer o pitbull que está vindo, para eu poder pôr na coleira e ressignificar, né? Mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade. Não é problema meu. Não é. E as pessoas acreditam que não é problema delas, que o problema é o outro. Olha o grau de neurose, de polarização. Está só numa estrutura. Né? Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento. O que é isso aqui? Discernir sobre as coisas. É cultivo, né? É cultivar as coisas, é avaliar, é analisar, é demorar-se em torno daquilo, é refletir. De fugas variadas na área psicológica. Perfeito? Toda vez que você fizer um mecanismo de fuga, o ego está em paz. Que beleza. Graças aos mecanismos de fuga, o ego se planifica. Aí, tá vendo? Não sou eu o problema. Embora tentando ignorar o desequilíbrio que fica sob compressão reprimido. Todavia, todo conflito não liberado retorna e, se recalcado, termina por aflorar com força. Lembra que o self impulsiona ainda mais forte, é o tsunami, gerando distúrbios mais graves. Então, reprime, tranca de volta de onde isso veio, deixa lá no inconsciente e esquece isso aí. E morre de gastrite, de cansaço excessivo, de desânimo, de falta de vontade pela vida, de depressão e se mata. Algo pior. Exatamente. Maravilha. Maravilha. Muito bem. E aí a gente pode fazer algumas analogias agora com o Evangelho de Jesus em relação a mecanismos de defesa. Claro, a gente sempre diz isso, né? As mensagens e os ensinamentos do Cristo, eles permitem infinitas possibilidades interpretativas. A linguagem que o mestre dos mestres usa, né, para ensinar é uma linguagem atemporal. Que já era previsto por ele. Já era previsto. A gente só está falando do Cristo, né, entendendo o Cristo naquela hierarquia que Allan Kardec trabalha na Revista Espírita. Então, existe um capítulo chamado Falsos Cristos e Falsos Profetas no Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec retoma ali uma passagem de Mateus, em que diz assim: acautelai-vos, cuidado, tomai cuidado, seja cauteloso,
dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então essa mensagem de Jesus, nessa perspectiva psicológica, profunda e espírita, a gente poderia falar aqui de conteúdos psíquicos nossos, né? Que procuramos mascarar, que procuramos esconder, lobos internos que mascaramos em pele de ovelha para que nos vejam mais bonitinhos, né? Mas também o alerta do Cristo pode ser tomado em sentido psicológico, se entendermos que correspondem às falsas verdades do ego que adotamos, bem como os mecanismos egóicos de fuga que utilizamos para nos afastarmos da nossa verdade interna e não nos confrontarmos com o nosso pretérito equivocado que permanece inconsciente. Então a gente prefere ouvir esse falso Cristo, a visão polarizada do ego, simplesmente, e ignora o contato consigo mesmo. Não seguir os falsos cristos, os falsos profetas, é assumir o comando da nossa própria encarnação. Concordam? É assumir realmente aquilo a que eu vim, que é crescer, que é entrar em contato com as minhas dificuldades, que é entrar em contato com as minhas deficiências, que é entrar em contato com as minhas qualidades, que me impulsionam a vencer as dificuldades e as deficiências. Esse é o processo. É encontrar-se, é ser autor da própria história, viver a sua finalidade existencial, né? Mas para isso, primeiro, antes da gente se encontrar, precisa se perder. Por isso que antes do encontro, antes do filho retornar ao pai, e o pai vir ao encontro do filho feliz, de braços abertos, o filho precisou perder-se. E o perder-se é desconstruir-se, né, Vânia? Abandonar os ideais ilusórios de ego, essas coisas. Tudo bem. Então, no Ser Consciente, aliás, o Ser Consciente é o livro que a benfeitora detalha aí os mecanismos realmente de defesa. Ela vai falar de alguns mecanismos que nós vamos trabalhar aí provavelmente no nosso próximo encontro. Mas no Ser Consciente ela diz assim: habituado ao não enfrentamento com o self, a gente está habituado a enfrentar o self? Estamos, né? Claro que estamos. Estamos habituados ao confronto com a selfie e não com o self, né? O ego camufla sua resistência à aceitação da realidade profunda. Veja, o ego não aceita a realidade profunda, que é o dono da casa, que tira ele do centro, que tira os ideais de nobreza, de ilusão que o ego tem, que ele vive. Elaborando mecanismos escapistas, fugas, mecanismos de defesa, apoio ineficaz, de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Então o self me apresenta uma imperfeição e eu, para não entrar em contato com ela, crio um mecanismo de defesa e acredito que eu sou bom, que está tudo bem, que o problema não é meu, faço uma fachada e minha casa, na verdade, continua desse jeito, né? Mas a fachada está linda. Sepulcros caiados lá, como a gente diz, né? Então no livro Refletindo a Alma, existe um capítulo chamado Desejo de Adequação Moral, e aí se trabalha a ideia de que diante de um ideal socialmente construído, em algumas situações da vida, o homem é movido pela vontade imatura, olha lá, imaturidade, de modificar algo em si. Mas essa imaturidade de modificar algo em si é porque ele quer ser aceito pelo ideal construído pela sociedade, por isso a imaturidade. E às vezes ele vai modificar quem é para ser aceito pelo ideal construído pela sociedade. Então está deixando de ser quem é para viver a máscara.
Quanto mais eu crio a máscara, mais o conteúdo sombrio se cria em oposição. Nós vimos isso. Quanto mais conteúdo sombrio, mais energia do inconsciente para vir para a consciência para integrar. Seja um desejo, então eu tenho um desejo, mas idealmente para a sociedade isso não é bem visto, então a gente, vamos negociar, deixa isso aqui, cria ali a fachadinha, um pensamento, uma emoção, uma atitude ou sentimento que reflita inadequação. O que vão pensar se descobrirem isso de mim? Esse conflito entre o que é vivido, o que eu vivo, o que eu sinto, o que está pulsando em mim, e o que é idealizado, o que esperam de mim, e geralmente o que esperam de mim não bate com o que eu vivo, o que eu vibro, né? Esse conflito foi sabiamente identificado por Freud. Aí é o conflito entre o id e o superego, né? Mas nós não trabalhamos essas instâncias psíquicas, a gente trabalhou em Jung, né? Apesar de que deveríamos, porque a benfeitora utiliza-se também da psicanálise, do conhecimento freudiano para entender o espiritismo e para nós nos conhecermos melhor. Mas é que daí não dá tempo também de falar de tudo. Esse conflito entre o que é vivido e o que é idealizado foi sabiamente identificado por Freud e o direcionou para a compreensão do funcionamento do inconsciente para os mecanismos de defesa. Então, quem cria essa ideia e essa teoria de mecanismos de defesa é Freud. É ele quem elabora isso, né? A partir da compreensão daquilo que estava lá no inconsciente daquelas mulheres que sofriam de histeria, lembram? Quando nós trabalhamos o inconsciente e Freud, e ele via que aquele conteúdo recalcado, quando aflorava, causava uma melhora, mesmo que temporária, dos sintomas do paciente, né? E aí ele começa a entender essa questão entre as estruturas psíquicas, consciente, subconsciente, inconsciente, ego, id, superego, né? E vai trabalhando esses aspectos. Como se eu olhasse por uma parte de mim e dissesse, não, isso eu não posso fazer, isso eu não posso ser, porque se eu for assim, se eu fizer isso, as pessoas não vão gostar de mim, não vão me amar, não vão me valorizar. E aí cria um conflito entre quem eu sou e o que eu vou ter que aparentar a ser, que a gente vai discutir melhor quando falar de máscara, de persona, né? Então você fala para a pessoa, coordena o estudo. Ah, não, eu não me sinto preparado para coordenar o estudo. Não, eu não sou digno. Então esse ego tem um ideal de nobreza, né? Tem que ser digno para coordenar o estudo. Tem que ser puro para coordenar o estudo. Então não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Você tem que ser... Ah, tá bom, mecanismo de defesa. Mas para a pessoa entender que é um mecanismo de defesa, tem que entrar em contato com isso. Né? Por que ela não quer coordenar o estudo? Não, na verdade eu não quero porque eu tenho medo do que vão falar, do que vão pensar, do meu despreparo. Sim, mas ninguém nasce sabendo, é só se preparar. E vai aprendendo junto, e vai discutindo, e o que a gente não sabe a gente busca, né? Então a pessoa tem que se desfazer dos ideais, né? Então esses aspectos são importantes para a gente entender como que o ego vai criando esses mecanismos que na verdade é sempre um medo do ego, medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar. Isso é egóico. Então eu me deparo com inadequação porque existe em mim um ideal do que eu considero adequado. Então é um ego que está mais voltado para fora, para o que os outros pensam, para o que os outros dizem, para o que os outros acham, do que voltado para dentro, mais preocupado com o que eu gostaria, o que eu busco, o que eu espero. Não, olha, eu gostaria muito de coordenar um estudo, porque isso vai me trazer tanto conhecimento, eu vou poder aprender, estudar, mas eu tenho dificuldades nesse aspecto. Como você pode me ajudar para a gente tornar isso melhor? Porque uma vez que eu reconheço minhas deficiências, como eu posso trabalhá-las para melhorar? É muito diferente. Isso é um ego preocupado com o seu desenvolvimento. E aquele ego que está voltado para fora, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em, mas o que o fulano vai pensar? E se fizer uma pergunta e eu não souber, e daí como que vai acontecer? É um ego voltado mais para fora. Então, um ego que sente medo.
né? E quando o indivíduo começa a colocar em xeque esses ideais, quando ele começa a perceber que esses conteúdos que ele construiu talvez não são os mais adequados, então ele abre espaço para o inconsciente. E aí essa sombra vai aparecendo naturalmente. Quanto mais o ego se relaciona com o self no eixo, mais desentope o eixo. Mais calibroso fica o eixo para o conteúdo fluir do inconsciente para a consciência. E mais a gente vai iluminando, né? De acordo com os níveis de consciência. E aí não tem sobrecarga. E mesmo que tenha, porque às vezes vem um conteúdo complexo e todo o sistema endócrino é ativado, mas mesmo assim, como diz Joana de Ângeles, a gente vai ter a atitude madura de parar, analisar, cultivar e vai diminuindo. Né? Porque ela é temporária. Sim, então perfeito. Ela vem, tem aquela resposta própria natural da fisiologia, permite, né? Fisiológico. Mas psicologicamente vai processando. Diminui a energia do complexo, tira de lá, ele volta, porque eu não dei conta ainda. Mas um pouquinho da energia meu ego ganhou em nível de consciência. Estou mais forte. E agora ele volta. E de novo eu faço esse processo. E sai mais um pouquinho de energia do complexo e vem para o ego. E o ego mais fortalecido se relaciona mais ainda com o self. E permite que mais conteúdos aflorem. Até que a gente integra tudo. É espetacular essa ideia do fim, no sentido da integração, né? E aí só Deus sabe o que nos aguarda no fim, né? Que nunca é fim, é começo de alguma outra coisa. Então, quando o indivíduo começa a pensar nesses aspectos, a gente vai permitindo que esses conteúdos realmente aflorem mais em nós. Mas, de forma geral, a gente não faz isso. De forma geral, a gente recalca. Pega esse conteúdo desagradável que apareceu lá para o nosso holofote, como a gente diz, que o ego na consciência não tem condições de lidar com essa carga afetiva e emocional que é imensa, e transfere isso para o inconsciente, porque ele fere muito o nosso senso da ética, esse orgulho pessoal, essa idealização que eu sempre acreditei. E aí esse é um mecanismo que a gente estudou já de recalque. Só que o recalque não soluciona nada, pelo contrário, ele cria um conflito, porque ele deixa essa energia no inconsciente. E se esse conteúdo não for trabalhado pelo ego, tudo bem. Freud vai dizer, não tem problema, vai surgir o sintoma para forçar você a trabalhar esse conteúdo. Então Freud vai dizer que os aspectos que o sintoma é sempre uma manifestação desses conteúdos inconscientes que precisam ser trabalhados porque estão recalcados, porque não estão vindo para a consciência e precisam vir para ressignificar, né? Então, os aspectos desagradáveis ou imorais de nós mesmos, atos e desejos vergonhosos, impulsos inferiores, definição de sombra que nós trabalhamos, juntamente com um ego que está mais voltado para o exterior do que preocupado realmente consigo mesmo, é a fome com a vontade de comer. Para o mecanismo de recalque, de mascaramento, de fachada, né? E aí Freud diz assim, determinados processos mentais normalmente deveriam ter evoluído até um ponto em que a consciência recebesse informações dele. Joana de Ângeles fala isso, né? Deveria ser o natural, era o que deveria se esperar, né? Isto, porém, não se realizou por haver uma força de resistência. De quem? Do ego. E em seu lugar, a partir dos processos interrompidos, que de alguma forma foram obrigados a permanecer inconscientes, o sintoma emergiu. Então, nos estudos em relação à formação dos sintomas, quando Freud trabalhava nesses aspectos, em relação ainda à hipnose mesmo, né? Então, o sintoma para Freud é a expressão do inconsciente. E aí a pergunta que a gente sempre tem que se fazer, nós que estamos no processo de autodescobrimento, né? O que minha alma quer me ensinar por meio desse sintoma, né? Qual é o conteúdo
que esse inconsciente tenta me mostrar e que eu não consigo ver, ou que eu crio um mecanismo de defesa, ou que eu fujo dele, né? E não ache que a resposta vai vir assim, pá, não vem, demora, é lento o processo, porque primeiro a gente tem que se habituar a abrir-se para o inconsciente, tem que dialogar com o inconsciente. Jung conversava, tinha o que a gente chama de imaginação ativa, dialogava com as personagens que existiam dentro de si mesmo, né? Ia conversando em voz alta, inclusive. E as pessoas achavam que ele era doido, né? Falava sozinho, fora da casinha, mas ele usava em si mesmo uma teoria de imaginação ativa, né? A gente vai ver também mais adiante. Então, graças ao mecanismo de fuga, diz Joana de Ângeles, graças a esse mecanismo de fuga, o ego se planifica, embora tentando ignorar o desequilíbrio que fica sobre compressão reprimida. Então ela está citando aí essas teorias, esse estudo de Freud, como nós vimos lá no estudo do inconsciente. Todavia, todo conflito não liberado retorna. E se recalcado mais uma vez, né, ou quantas vezes mais força tem para esse conteúdo aflorar. Termina por aflorar com força, gerando distúrbios mais graves. Então, o mesmo texto que eu trouxe antes, só para a gente contextualizar novamente, né? Então, o sintoma como uma expressão desse inconsciente, para que a gente possa se olhar, para que a gente possa parar, para que a gente possa meditar. Tem um momento para nós, para esses conteúdos internos que estão esquecidos, que estão recalcados e que estão com muita energia. E que essa energia precisa ser distribuída, redistribuída, reciclada para outro aspecto da nossa existência, né? Enquanto esse inconsciente não for trabalhado, esse inconsciente continua fazendo sintoma em sua vida. E o médico vai revirar você e não acha a causa física, porque ela vem de algo muito mais profundo que existe em nós, que é toda essa instância. Uma causa física, né? Porque a gente ou se você for muito bom, você cria inclusive a causa física. Você continua na neurose, não se comunicando com o inconsciente, e o inconsciente cria então uma causa física para ver se acorda com a explosão de dinamite. E ainda às vezes nem assim, né? Às vezes ainda assim o ego se planifica. Agora sim, agora eu sou a coitadinha, ou coitadinho, agora eu vou sofrer, vou chorar, todo mundo tem que me amar e cuidar de mim. E interessante que isso que você fala, Joana de Ângeles, ela trabalha que por mais que a gente evite esse encontro do ego com o nosso conteúdo real, por mais que a gente protele, chega um momento que esse encontro é realmente inevitável. E talvez esse momento a gente vai ter que decidir. Vou continuar ainda mais neurotizado só nessa polaridade ilusória do ego que eu acredito que é certo e vou me quebrar mais para frente, mas não está errado, porque é um caminho que eu escolhi, vai me servir de aprendizagem, mas talvez eu tenha que levar mais tempo, mas faz parte do meu processo. Ou se eu vou então acordar para esse convite, para o meu sentido existencial, me conectar com esse self e ressignificar muita coisa na minha vida. Agora ou daqui a milênio. Isso, o convite ao senador, perfeito. Então no livro Em Busca da Verdade, ela inclusive trabalha isso, né? Se a gente fica muito tempo aqui não adianta, tem um momento que é inevitável. Então há um momento, diz ela, em que o indivíduo se surpreende quando do encontro com o self, especialmente se viveu por um ideal, olha o ideal de ego que a gente está falando, ideal do que as pessoas pensam, vivi só para fora, preocupado com os outros e pouco comigo, que asfixiou o conflito. Então eu não resolvi, não entrei em contato, eu só recalquei porque eu queria aparentar, estava preocupado mais com o que iam pensar. E por isso não o resolveu. Acordando, olha lá, é o momento em que canta o galo. Só que aqui é um Pedro mais maduro, é um Vanim mais maduro, é um Wagner mais maduro, é cada um de nós mais maduro. E aí a gente desperta, a gente ganha aquele nível consciencial e a gente diz assim: que inutilidade que está a minha vida.
que vazio existencial que eu sinto. Porque toda vez que eu estou muito desconectado do self, alguma coisa tem que me trazer de volta. E geralmente a sensação de inutilidade, de perda de sentido, não tem mais graça viver o que eu estou fazendo aqui, minha vida está sendo conduzida de uma maneira que não me traz prazer, felicidade, é pessimismo, é um confronto nesse aspecto de seguir mais uma polaridade, né? Conscientizar a sombra, diluindo-a. Veja, conscientizar. Tem que entrar em contato com o ego. Não adianta o ego mandar o conteúdo de volta. Não adianta. Conscientizar. Entra em contato. O que toca? Quanto te incomoda? Por que te incomoda? Às vezes você nem sabe, às vezes você sabe. Até que chega um momento que vai compreendendo. De tanto cultivar, aquele monstro não vira mais monstro, deixa de ser monstro e a gente ressignifica. E aí faz as pazes, inclusive com a pessoa que você mais odiava, porque você começa a perceber por que você odiava, especialmente nos seus problemas internos. Você vai fazendo as pazes com os teus inimigos e tirando o peso do outro. E a vida vai ficando mais fácil, mais agradável, mais otimista, mais feliz. Até que naturalmente você desenvolve o sentimento de gratidão a tudo na vida. Então, conscientizar a sombra, diluindo-a pela sua assimilação e não desconhecê-la. Porque o mecanismo de defesa, eu não entro em contato com o conteúdo, ele continua ignorado. Ele continua um desconhecido para o ego, um estranho para o ego. Então, isso de conscientizar a sombra, de tornar o estranho conhecido, familiar ao ego, é um avanço para a identificação entre o ego e o self, para o eixo, para que se estabeleça isso. Fica claro isso? Entendemos por que o ego se defende, do que se defende, como esse mecanismo na nossa consciência, no nosso inconsciente é dinâmico? Muito bem. Então a benfeitora trabalha alguns mecanismos, que aliás é o que menos importa, o mais importante é isso que a gente conversou até agora. Porque os mecanismos de defesa, a gente vai lá no Ser Consciente, lê, vai na literatura especializada, lê e tenta correlacionar isso com a nossa vida. Mas a gente vai trabalhar alguns, a partir do próximo encontro, que são... Tem vários, né? A gente selecionou alguns que consideramos mais importantes, até porque a benfeitora trabalha, que são esses 10. Projeção, já falamos de projeção, né? Deslocamento, compensação, introjeção, racionalização. Isso aqui a gente faz muito. A gente racionaliza para ter certeza na consciência de que está certa a nossa atitude. A gente justifica o erro. Repressão, negação, regressão, massificação, transferência. Tudo bem? O que eu gostaria que vocês fizessem? Lessem isso, porque a ideia no próximo encontro é que a gente se separe novamente em grupos, como nós fizemos essa dinâmica, e aí a gente faria aí 4 a 5 grupinhos, cada um trabalha com 2 desses mecanismos e depois o grupo vai expondo e a gente vai dialogando e interagindo e tentando correlacionar isso com o que a gente discutiu hoje nesse encontro em relação ao conteúdo da sombra e o ego mantendo isso como sombra. Perfeito?